Uma boa tarde a todos os meus ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast, né? Estava eu aqui pensando o quê? Achei um canal no YouTube que faz umas playlists muito específicas. E essas playlists têm nomes engraçados, tipo. No caso, tá tudo em inglês, né? É uma playlist que vai fazer você se sentir um deus dormindo, ou o quê? Ou uma deusa, no caso. É uma playlist do século XIX de um vilão planejando sua vingança. Uma playlist do século XIX para um vilão fazendo planos contra seus inimigos. A playlist de um anjo caído procurando paz. A playlist do século XIX para um vilão admirando o seu próprio caos. Enfim, né? Ele gosta bastante das temáticas de vilão. E aí eu tava pensando justamente sobre essa conexão direta que a gente faz entre música clássica e vilão, né? Por que será? Pega uma situação mais clichê de todas, onde tu tem o mocinho, né, o herói, e aí ele chega num lugar meio sombrio, e aí tá tocando uma música clássica bem braba, um violino foda. Quem que tá ouvindo isso não é o herói, cara, é o vilão. Por que diabos os vilões gostam de música clássica, galera? De onde que veio esse conceito? De onde que veio isso? Será que é pra causar uma impressão de que é uma pessoa com gostos seletos, uma pessoa, né, que aprecia a arte antiga, uma pessoa que tem um gosto refinado, uma pessoa de classe? Por que diabos não é o herói que ouve música clássica, cara? Ou também o herói, né? Porque a impressão que dá é que é único e exclusivamente papel do vilão ouvir música clássica. Como se aquilo fosse. Como se aquilo meio que reforçasse o fato de que ele é um vilão muito chique. Por exemplo, sei lá, um vilão de 007, né? Um vilão de 007 nada mais é do que um cara chique, com um terno italiano feito sob medida, que ouve música clássica, né? Eu só não consigo entender o objetivo, né? O motivo do porquê se faz essa associação. Porque nós temos o conceito do vilão, dentro do conceito do vilão, né? Nós temos o conceito do vilão, que é o vilão solitário, né? Geralmente um vilão que tem muito dinheiro, trabalha sozinho, e ele é meio egocêntrico, né? Ele é meio doido da cabeça, ele tem uns objetivos meio distorcidos, mas ele é um apreciador de música clássica, né? Então eu não consigo. Eu acho que isso é uma forma que a indústria criou de vilanizar músicas clássicas pra ninguém mais ouvir. Porque a impressão que dá é que tem até a. Tipo assim, tem até a. O imaginário, né? Coletivo. Quem tá sentado numa poltrona, sentado na frente da lareira, né? Fumando um charuto, tomando uma dose de uísque, de perna cruzada, olhando pro fogo, com uma cicatriz no olho e refletindo: eu vou matar James Bond. Não é o protagonista. Quem tá fazendo isso é o vilão, entendeu? Tem essa atmosfera criada. Então não acha que música clássica é coisa de vilão, galera. Não é. Tu pode muito bem ouvir música clássica aí sem sentir um vilão. Por mais que seja um pouco difícil, né? De tudo que eu ouço aqui de música clássica, tem um pouco da temática vilanesca no fundo, né? Mas como um homem careca, eu sinto que eu tenho um lugar de fala nisso, porque, inclusive, né? Outro fator importante a se destacar aqui é o fato da vilanização do homem careca, né, galera? Tem protagonista careca, gente fina? Tem um só, que se chama Saitama, de One Punch Man. Não existe mais outro. Não tem mais como o protagonista ser gente fina, adorável e careca. E bonzinho. Agora, vilão careca? Vilão careca, vou até colocar aqui pra vocês, porque eu já fiz uma lista uma vez no Twitter. Porque é um assunto que nós precisamos conversar a respeito, né? A vilanização do homem careca. Por que diabos o homem careca tem que ser tão amargurado e maldoso e cruel, né? Nós temos Lex Luthor, nós temos aquele Homem de Gelo lá, eu esqueci o nome dele, que o Schwarzenegger faz no filme do Batman, do Tim Burton. Nós temos Thanos, nós temos Rei do Crime,
Nós temos Caveira, é Caveira Vermelha, Red Skull, não lembro o nome dele, do Capitão América. Nós temos Bane, nós temos Voldemort, nós temos meu malvado favorito, nós temos o vilão do Hulk. Porque até o vilão do Hulk é um Hulk deformado e careca, né? Ele não poderia ser só uma pessoa normal com cabelo. Ele tem que ser um cara careca. Não sei direito qual é o fundamento disso, né? Estamos aqui para refletir. O que eu estava pensando é que o vilão, ele não precisa necessariamente ser bonito, né? Pode ser às vezes, mas não precisa ser. O fato dele ser bonito, dele não ser bonito, não tem tanto problema, porque às vezes o vilão pode ser horroroso de feio mesmo, ele já é amargurado, ele já quer matar alguém, ele já é completamente distorcido da cabeça. E eu acho que às vezes colocam o vilão como um cara careca pra mostrar essa coisa meio. Não sei, tipo, tu consegue imaginar a história do príncipe encantado que é careca? Tu consegue imaginar? A história do grande cavaleiro que foi lá no topo da torre e matou o dragão, ele sendo careca? Não, cara. No máximo o rei da história vai ser careca. E vai ser meio mal ainda, meio corrupto. O protagonista, ele é cabeludo, cara. Ou ele tem um cabelinho ali, né? Não existe essa de glamour, honra, glória e calvície, né? A calvície tem que ser uma coisa negativa, ela tem que ser uma coisa de vilão. Porque daí o cara já é amargurado na vida, já não é bonito, já não é socialmente muito aceito. Aí ele já não tem cabelo, então é como se ele já fosse obrigado a ser revoltado com tudo e todos, né? Ele já é obrigado a querer cometer genocídios. E, e no quesito imagético da história, no quesito, né, como é que fala, semiótica da história, faz sentido, né? Um vilão careca ou um vilão B10, eu não posso desmerecer isso, porque faz sentido. Nós temos aí vários exemplos, né? Funciona. O que foge completamente do padrão, o que se destaca tanto é o oposto, né? Por isso que o Saitama é tão conhecido. Porque ele é o grande protagonista que mata as pessoas, os vilões, com um soco só. E ele é careca, cara. Foda-se. Ele tinha cabelo quando ele era um merda. Agora que ele não tem cabelo, ele é um deus. Olha só. A maior representatividade que eu poderia pedir, né, na história é o Saitama. Mas não sei, talvez a gente precisaria conversar com alguém que trabalhe com direção de arte, né? Alguém que nos explique a persona do vilão, do vilão careca, né? Porque realmente faz sentido, né, galera? Não entendo aqui que eu não quero que tenha vilão careca. O vilão careca é B10, vilão careca é massa. Mas, enfim, né? Eu vou deixar a reflexão aqui pra vocês, porque a gente não vê mocinho careca. Nós vemos vilões carecas. Eu sei que também tem vilão que é cabeludo, né? Tem aí o Sephiroth do Final Fantasy, ele tem um cabelo gigantesco, ele é o vilão, né? Talvez tenha algum outro vilão careca na mesma história, ou enfim. O uso do cabelo, ele serve para glorificar uma pessoa pro lado positivo ou negativo. Agora, a calvície, o fato do vilão ser careca, o fato do personagem ser careca, é pra ser vilão, né? O personagem careca é pra ser vilão. E ok, né? A gente carrega esse peso, né, galera? Acontece. Antes que a gente seja. Prefiro que a gente seja temido, né? Do que subestimado ou ridicularizado. Então, cuidado com homens carecas. Ou melhor, não precisa tomar cuidado com homens carecas, né, galera? Os homens carecas não são vilões. Homens carecas também amam, né? Homens carecas também formam famílias, são pessoas felizes. E nem por isso, né? Nem por isso a pessoa vai ser um vilão, uma pessoa perigosa só porque ela não tem cabelo. Ela talvez queira vingança, ela talvez queira sangue, ela talvez queira causar algum tipo de, né, calamidade. Ou não. Eu acho que é válido a gente deixar isso aberto, né? Não precisa ter medo de homem careca. Porque eu vejo que no Twitter a galera às vezes coloca isso como meme, né? Tipo assim, ah, é, eu não vou muito com a cara de homem careca. Ah, eu vejo careca na rua, tenho medo. Ah, eu saio correndo, ligo pra polícia. Não precisa fazer isso, cara. Nós somos pessoas do bem. Apesar de toda a indústria do cinema ter construído a gente como grandes vilões, nós carregamos o peso, né, das nossas atitudes.
porque só a nossa imagem já causa um pouco de opressão, né? Infelizmente. Mas tudo bem, a gente se vira, né, clã? Uma coisa que eu queria falar com vocês também aqui, neste episódio de hoje, era sobre comidas favoritas. Ai, Matheus, tu vai listar as tuas comidas favoritas? Não, cara. Esse episódio não é um podcast sobre mim, sobre a minha pessoa. Esse podcast é pra falar sobre o conceito de comidas favoritas. Não existe essa parada de comida favorita. Me desculpa já acabar com os teus sonhos. Mas não existe, cara. Por exemplo, comida favorita, na minha opinião, né? Comida favorita é uma coisa, como é que se fala? É efêmera, né? É uma coisa que muda, uma coisa que não é a mesma coisa sempre, porque eu acredito que isso muda de situação para situação. Então, por exemplo, atualmente a minha comida favorita é bife à parmegiana, né? Filé parmegiana. Nossa, Matheus, mas por que logo isso? Que específico? É uma questão de fase, cara. A minha fase agora é essa. É uma comida que eu como muito raramente, muito, muito raramente. E que a minha vontade de comer ela é o que determina que ela é minha comida favorita. Porque daí tu pode falar, ah, minha comida favorita é sushi. Ah, minha comida favorita é churrasco. Mas se tu come todo dia churrasco, eventualmente no churrasco não vai mais ser algo tão legal pra ti, né? Eu acredito que a gente gera valor das coisas que a gente não tem. Então, tu falar que tua comida favorita é sushi até faz um pouco de sentido, né? Eu não sei que tu seja rico, possa comer sushi todo dia, mas tu não poder comer sushi todo dia e comer, sei lá, uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, aquilo se mantém sendo tua favorita, né? Porque tu não come com frequência. Tu come o sushi, acha uma delícia do caralho e pensa, putz, né? Mal posso esperar pra comer sushi de novo. Mas vai demorar, porque sushi é caro. E aí, entende? Aí faz sentido. As nossas comidas favoritas não são as comidas que a gente tem acesso toda hora. Porque a gente enjoa do que a gente tem acesso toda hora, né, galera? Tinha uma época, um tempo atrás, que minha comida favorita era o PF. Era arroz, feijão, né, bife, batata frita. Porque eu não tava comendo PF. Eu tava trabalhando num lugar que fazia salada, eu comia salada todo dia. Eu comia outras coisas. Então tudo que eu queria na minha vida era um arroz e feijão. Agora eu tô comendo arroz e feijão todo dia. Então agora arroz e feijão não é minha comida favorita. Não significa que eu odeio arroz e feijão. Não significa nada disso. Só que é uma coisa que eu tenho mais acesso agora, né? Então não vai ser minha comida favorita. Ah, eu acho válido também quando a comida favorita da pessoa está atrelada a um restaurante, por exemplo, né? Tu falar, tipo, minha comida favorita é o prato X do restaurante Y. Ah, eu só vou lá bem de vez em quando. Top, cara. Tu vai ter uma experiência de comidas favoritas muito boa, ao meu ver. Inclusive, nessa minha fase agora de. Como é que fala? É, vagabundagem, né? Nessa minha fase agora de ficar em casa. Eu pedi um um filé parmegiana. Como eu disse pra vocês, que é a minha comida favorita atualmente. Pedi, e aí. O nome do lugar era o melhor bife à parmegiana de Santa Catarina. Era tipo um negócio assim. Aí eu peguei e falei, ok, vamos lá, né? Vamos ver se é o melhor de todos mesmo. Já pedi, com o cu na mão, porque eu pensei, nossa, lá vai vir comida mal servida, vou ficar puto, vou terminar com fome, vou querer morrer. Mas aí eu confiei. E no fim veio uma lapa de um filé parmegiana, com arroz e batata frita ainda. E estava espetacular. Então, muito obrigado, o melhor parmegiana de Santa Catarina, vocês honraram o nome de vocês. Parabéns. Comi aquilo e pensei, puta merda, mas não tem como isso aqui não ser minha comida favorita. Porque só Deus sabe quando eu vou pedir de novo isso, ou quando eu vou comer de novo um bife parmegiana. Então, vocês conseguem entender que existe um distanciamento entre o que a gente mais quer do acesso que a gente tem àquilo? Então, a tua comida favorita, ela é a comida que tu menos come, que tu menos tem acesso, né?
Porque me desculpa, tu pode estar aí discordando de mim e pensando, nossa, mas minha comida favorita é arroz e feijão, eu como todo dia. Eu não acredito. Eu, sinceramente, não acredito. Não acho que tu tem que desmerecer arroz e feijão é perfeito. Arroz e feijão não é ruim, não tô falando nada disso, né? Vocês são um pouco extremistas às vezes. Mas assim, comida favorita, aquela comida que tu come que tu fala, puta que pariu, que delícia da porra, essa desgraça dessa comida. Provavelmente é uma comida que tu tem pouco acesso a ela, que tu come só de vez em quando. Então, é aquela coisa que a gente já falou aqui no podcast, né, galera? De misturando assuntos superficiais e bobos da vida com coisas profundas da existência. A gente sempre vai querer mais do que a gente não tem, né? E quando a gente tem, a gente não dá valor, e a gente não valoriza, e a gente não quer mais saber. Não consigo entender ainda qual que é a lógica disso. Eu acho que, na real, isso é tipo um algoritmo no nosso gene, como ser humano, que foi implantado para que a gente nunca pare de fazer coisas. Porque eu acho que se a gente ficasse satisfeito e estagnasse em alguns quesitos, a gente não seria diferente de uma planta ou de um castor ou de uma vaca, né? Porque esses animais, eles chegam numa etapa do que eles precisam fazer instintivamente e eles param ali, eles só fazem, né? A gente tem o algoritmo torto na cabeça que nunca nos deixa satisfeito com absolutamente nada. Então talvez isso até seja benéfico pra gente, né? A longo prazo. Porque daí a gente nunca vai parar de fazer qualquer coisa que seja, né? Mas enfim, voltando aqui pro assunto. Qual é a tua comida favorita, cara? Pensa bem. Não me venha com respostas impulsivas, né? Não me venha com aquela romantização do prato simples do brasileiro que vocês adoram fazer no Twitter. Meu prato favorito como é que chama? É. Esqueci o nome do bagulho? Esqueci. Mas é uma comida bem esquisita. Meu prato favorito é o arrozinho e feijãozinho. Ah, meu prato favorito é a lentilha da minha avó. Pode, olha, na verdade pode até ser. Até me arrependi de ter feito essa comparação, porque a lentilha da tua avó deve ser bem boa mesmo. Então, ok, eu vou aceitar isso. Mas, tu não come a lentilha da tua avó todo dia, cara. Então, 1-0 pra mim novamente. Eu estou provando meu ponto novamente pra vocês. O que a gente menos quer, ou melhor, o que a gente menos tem é o que a gente mais quer, né, galera? Temos que entender isso, temos que aceitar esse fato. Outra coisa que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte: quais mudanças será que vão rolar no mundo a longuíssimo prazo, né, depois da pandemia? Estava pensando com meus botões. Porque pensa só, galera, por que diabos no pós-pandemia as empresas voltariam a alugar sala para trabalhar? Me explica isso. Não tem porquê. As pessoas vão trabalhar home office para sempre. Simplesmente, galera. Eu achei isso uma parada que eu não tinha parado. Eu achei isso uma parada que eu não tinha parado pra pensar. Olha só o nível de articulação que a pessoa tem pra conversar, né? Era um negócio que eu tava pensando assim, uai, se tá funcionando, por que diabos voltar a alugar sala? Não tem por que alugar sala, cara. Eu trabalho home office agora. Então eu acredito que depois da pandemia, todo um nicho de mercado enorme vai ficar no home office pra sempre. É doido pensar assim, né? Porque realmente a vida como a gente vê vai mudar para sempre. Isso eu achei sensacional. Isso eu achei uma parada que eu não tinha aceito ainda. Eu não tinha absorvido ainda. Eu achei que depois da pandemia os caras iam voltar a alugar a sala e voltar a trabalhar normal, né? Tipo, beleza. Mas não tem por que fazer isso. Quais são as consequências disso? Não faço ideia também. Só tô viajando aqui com os meus botões. Mas muita coisa vai mudar, por exemplo, eu acredito que muitos serviços que a gente tinha antes só presencial ou por telefone, a gente vai conseguir resolver tudo pela internet, né? Eu, por exemplo, saí do meu trabalho e antes tu tinha que ir presencialmente no bagulho lá do trabalhador, ficar numa fila, rezar 3 terços para conseguir um seguro-desemprego. Agora tu consegue fazer isso em 5 minutos por e-mail. E eu achei isso muito foda. Eu acho que esse tipo de serviço vai ser implantado, né? Ele foi implantado à força pela pandemia, mas ele vai continuar por conforto. Porque, nossa, muito mais fácil só tu ligar pra alguém, né? Ou só tu mandar uma mensagem, ou tu só abrir um site, tu não precisa ir a teu lugar.
Eu acredito que pedidos de delivery, né? Lugares que abrem só para delivery vão ser muito mais comuns do que antes. Empresas que antes não faziam entrega e agora fazem vão continuar fazendo. Então eu acho que tem muitas mudanças aí positivas, né? Que vão vir da frutos do isolamento, né? Como que a gente soube lidar ou tentou lidar com o isolamento e o que mudou agora na vida. Eu, por exemplo, acho muito massa essa questão do delivery. Eu acho que delivery é uma parada que, né, deveria ser mais fomentada, sei lá, ou porque é tão prático, né, galera? Eu lembro quando eu morei fora na época da faculdade, e aí eu morava com a nega e a gente ficava chocado porque não tinha delivery. Não tinha delivery, velho. E quando tinha, tu pagava só de taxa de entrega quase o preço da pizza. Era patético, era como se fosse um serviço inexistente lá. E eu não sei se isso é. Eu não sei se isso é, tipo, falta de gente pra trabalhar, né, como entregador, ou se isso é uma parada que não existia no local. Não sei, né? Eu só achei bem estranho mesmo. Porque, meu Deus, coisa mais prática do mundo, né? Tu só abre um aplicativo, aperta um botão, passa meia horinha e chega o bagulho na tua porta, velho. Por que diabos as pessoas não pensaram nisso antes, né? Por que que isso não foi implementado com mais, sei lá. Eu gosto de delivery, eu sou um fã de delivery. Eu fico pensando nas mudanças também de rolê que vão ter no futuro, né? Ah, hoje em dia não existe rolê, né? Não, supostamente, né? Não sai e tal. Como será que vão ser os primeiros rolês pós-pandemia? Eu fico pensando se vai ser uma parada louca, né? Da galera falar, tipo, meu Deus, finalmente eu posso sair, puta que pariu. E sair uma manada de gente louca e bêbada e drogada na rua, tipo The Purge, assim. Ou se vai ser uma coisa tipo, ai, rolê, já tô há 3 anos em casa, foda-se, não quero saber de rolê. E aí o número de baladas vai diminuir e as pessoas vão dar menos rolê. A gente pode fazer um bolão, né? O que que vocês acham? A gente pode fazer um bolão de apostas aqui pra saber se a vida vai ficar doida, né? Os rolês vão ser insano de louco, ou se os rolês vão diminuir, né? Ou se os barzinhos vão voltar à tona, se não vai ter mais tanta balada. Na real, conhecendo várias pessoas que eu conheço e interagindo com pessoas que eu interajo na internet, eu imagino que vai ser uma loucura desgraçada, vai ser uma parada insana, saca? Vão ser rolês absurdos. Mas também nem adianta ficar tentando projetar alguma coisa, né, galera? Porque pelo visto ainda vai mais uns 2 anos aí de pandemia. Por isso que eu recomendei pra ti no último podcast a questão do conforto no lar, né? Você precisa investir no conforto do lar, cara. Porque eu tô confiando que tu não é o tipo de pessoa que sai todo final de semana agora pra ficar fazendo balada em aglomeração de um monte de gente, né? E nem que tu também é um xiita que tá trancado em casa há 2 anos, né? Eu acho que existe um meio termo pra tudo. Mas, aproveitando que tu vai ter que ficar todo o tempo em casa, invista, né, no teu conforto do teu lar, né? Se tu quiser começar a montar um barzinho, começa a montar um barzinho, cara. Se tu quer melhorar os móveis da tua casa, vai olhando aí o que tu já consegue mudar. Porque todo e qualquer investimento que tu usaria antes pra viajar, ou pra dar rolê, ou pra coisa e tal, tu pode agora transferir esse investimento pra tua própria casa, né? Eu tive uma grande dificuldade em aceitar isso, mas é verdade. É isso que a gente tem que fazer. A tua casa tem que ser o templo do conforto, né? Tem que ser o lugar que tu fica em paz, que tu fica confortável, que tu fica tranquilo. E, enfim, né? Só um lembretezinho da importância. Porque eu, pelo menos, nos últimos tempos, tenho julgado muito importante essa questão do conforto na minha casa. Tenho conquistado ótimas coisas nos últimos tempos, né? E é isso aí. Antes que eu me esqueça, né, galera? Se tu tem
Se tu sentiu vontade de me xingar, ou de me elogiar, ou de me perguntar alguma coisa, tu pode mandar no e-mail, falavegeta.gmail.com, Vegeta escreve Vegeta, ou no Curious Cat, que é Fala Vegeta também, ou, ou não, né? Eu também faço live de vez em quando na Twitch, que é Fala Vegeta também, então tu já pode dar uma olhadinha lá. Tem alguns VODs que eu deixei lá pra tu ter uma ideia de como é que são as lives. Eu falei que eu ia fazer o e-mail, o podcast de resposta aos e-mails, mas eu me esqueci completamente. Mas os e-mails estão lá, né? Eu não apaguei eles e tal. Me desculpem aí, né? Pessoas que me mandaram e-mail literalmente ano passado e eu não respondi ainda, tá? Eu prometo que eu vou responder. E. Aí, porque eu sempre esqueço disso, né? Eu já vi que tem podcast que já faz isso como padrão. Tipo, começa o podcast e já fala, né? Ah, segue a gente aí. Manda e-mail e tal. Tipo, eu sempre faço isso perdido em horários aleatórios, né? Ou no meio, ou no final. E eu acho que o certo é fazer isso no início, né? Mas beleza. Eu tava vendo aqui que um tweet me irritou muito, né? Que são daquele dos números pares serem redondos e macios e números ímpares serem pontiagudos e desagradáveis. Deu um baita hit, eu consegui divulgar bastante o podcast, eu acho que vamos ter novos ouvintes aí nos acompanhando. Espero que eles nos deem um feedback também, né, Clã? Porque vocês aí que já me ouvem, eu já sei quem são. Agora, ouvintes novos, eu fico pensando, né? Nossa, o que será que essa galera vai pensar, né? Será que eles vão gostar, coisa e tal. Até agora, só elogios, né? Como eu falei pra vocês, é quase que inacreditável, mas não teve nenhum feedback, tipo, sólido, negativo, né? Que não fosse uma coisa de hate aleatório. A única coisa que eu vi que não foi nem crítica negativa, digamos assim, mas foi de alguns ouvintes me pedirem pra voltar a falar sobre temas mais bobos, né? Eu tava muito afundado nas minhas filosofias da cabeça. E aí é bom dar uma leveza de vez em quando pros temas, né? Então eu achei isso bom, mas novamente não é um feedback negativo, né? Não teve feedback negativo ainda no podcast. No máximo, sugestões de alguma coisa, mas a pessoa falar, olha, Matheus, eu não gostei por causa disso, 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 não teve. Então alguma coisa muito certa eu devo estar fazendo, né, galera? Muita gente também elogiando o fato de que aqui no podcast a gente não fala de tema polêmico, né, galera? A gente não fica falando de temas chatos, batidos da internet, que ninguém não aguenta mais, né? Que enche o saco, que as pessoas não querem ouvir, né? A gente tá aqui para divertir as pessoas, seja por filosofias da vida, seja por tema bobo. Inclusive, teve um cara que falou: gostei muito do teu podcast, volta a falar de temas mais bobos, tu é tipo a Juju homem. Eu fiquei tipo, tá, né? Eu vou levar pro lado positivo, porque ela é uma pessoa muito bem articulada, né? Então, se for articulado assim também, perfeito. Mas, enfim, vou tentar continuar aí, né? Com teminhas um pouco mais bobinhos. E se você aí que está me ouvindo chegou recentemente, né? Se você está ouvindo o podcast, por causa do meu último tweet que irritou, seja muito bem-vindo. O podcast é mais ou menos isso aqui, né? Fica à vontade. Tem outros episódios aí se tu quiser ouvir, eles não têm ordem específica. Eu vejo que na minha lista aqui do Spotify, eu me baseei muito pelo Spotify, né? Pela minha lista do Spotify, de número de ouvintes ou cliques ou tal dos últimos 7 dias, o primeiro sempre tem bastante, só que o meu primeiro é muito ruim. Ele foi muito amador, o áudio estava muito ruim, foi tudo muito ruim. Mas eu deixo ele ali, porque ele foi literalmente o primeiro que eu fiz, né? Então é só pra uma parada que dá pra a pessoa ter uma noção da evolução do podcast em todo esse tempo, né? Porque agora eu finalmente tenho um microfone, né? Enfim, a qualidade melhorou, né? Então eu acho importante fazer essa mudança. Mas assim, eu acho que se a pessoa chega de primeira e clica no primeiro, ela não vai querer ouvir os outros. Isso que me preocupa um pouco, porque os outros, né, o primeiro não representa o podcast como um todo, mas beleza, né? Vamos continuar, vamos deixar assim pra ver o que acontece. É, é isso, né? Novamente aí o podcast não ficou tão grande. Vou tentar manter esse conceito podcast de meia hora.
E aí vocês me falam o que que vocês acham, né? Já faz muito tempo que eu não gravo um podcast de 1 hora. Nem sei se eu consigo mais. Mas é isso aí, tamo junto, né? Um grande abraço. Lembre-se do conforto do lar, né? E não precisa desviar do careca na rua, ele não vai te matar.